Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos explorar um recurso diferente aqui dentro do C#. E esse recurso é um recurso de desenhar. Então, vou começar aqui com uma situação bem simples no que se refere a desenhos. Um dos componentes que nós podemos inserir aqui é um Picture Box. E o Picture Box é um elemento que permite com que nós façamos desenhos. Então, eu vou criar aqui um Picture Box. E esse Picture Box, ele vem ali como padrão com a cor da mesma que nós temos no formulário. Mas nós podemos alterar essa cor para a cor que acharmos mais conveniente. Então tem aqui uma propriedade chamada Backcolor, que dando 2 cliques, nós podemos, não é dando 2 cliques, aqui nessa setinha do lado, nós podemos escolher qual cor que nós queremos. Tem aqui uma opção de personalizar. Eu vou colocar aqui a cor branco para esse nosso Picture Box. Esse Picture Box tem uma propriedade chamada Name. E eu vou chamar aqui essa propriedade de Pic Desenho. Ou seja, o nome desse Picture Box é chamado Pic Desenho. Vou criar aqui um botão a mais para fazermos teste de desenho nesse Picture Box. Vou dar o nome dele aqui de BTN Desenhar e colocar que a propriedade text, que é o que aparece escrito ali no botão para o usuário, fique como desenhar. Uma vez que nós temos isso, nós poderemos realizar desenhos aqui nesse Picture Box. Com 2 cliques no mouse, existe um namespace chamado System.Drawing. Ele aparece aqui em cinza porque, por enquanto, nós não estamos utilizando qualquer método ou qualquer classe pertencente a esse namespace. Agora, para fazer esse desenho, passar para vocês aqui uma das maneiras, uma espécie de receita de bolo de passo a passo para conseguir realizar desenho. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos declarar um objeto do tipo graphics, que eu vou chamar de G, e dizer que esse objeto é igual a picdesenho.createGraphics. Quando nós fazemos isso, fica-se associado o Picture Box picdesenho a esse objeto G. De maneira que é com base nesse objeto G que nós vamos realizar os desenhos. E os desenhos que nós mandarmos realizar por meio desse objeto G serão passados para o Picture Box picdesenho. E quando nós queremos desenhar, existem aqui alguns métodos. Então, colocando G e daí o ponto, aparecem diversos métodos do que nós podemos desenhar. Tudo que começa com fio é referente a fazer um desenho preenchido. Então, se nós quisermos desenhar um retângulo que seja inteiro preenchido, vai usar esse método aqui, Fill Rectangle. Esse método que começa com Draw, igual temos aqui o Drawline, se refere a fazer um desenho que é uma linha. E, além disso, nós temos diversas outras opções. Se nós baixarmos aqui, para fazer linhas, tem todos esses que começam aqui com Draw. Tem diversas opções. E, para fazer o desenho preenchido, todos esses começam aqui com fio. Então, fazer aqui primeiro de desenhar um retângulo. Então, G.FillRectangle. E daí, quando nós abrimos aqui parênteses, aparecem as opções de assinatura desse método. Então, tem uma opção que é passar um objeto tipo brush, que é um pincel, e um retângulo. Uma outra opção é passar um brush e um retângulo que é do tipo F, que vai... Quando nós tivermos aqui a diferença, se voltar aqui anterior, é que aqui nós vamos ter somente valores inteiros. E aqui nós podemos ter coordenadas com valores fracionados. E tem também a parte aqui com o F ali é de float, de passar coordenadas x e y, largura e altura desse nosso retângulo. Ou passar aqui um brush, coordenadas x e y e largura e altura do nosso retângulo como sendo valores inteiros.
Então, essa parte aqui, para nós desenharmos um objeto que é preenchido, é necessário nós termos um pincel. Então, vou declarar aqui um pincel. Esse pincel pode ser declarado da seguinte maneira, chamado que ele é do tipo brush, colocar aqui brush e o nome que nós chamaremos será de pincel, e vamos dizer que é um novo solid brush, e aqui podemos colocar a cor. Usando lá a estrutura color, nós vamos ter aqui diversas cores já pré-definidas. Por exemplo, color.blue. Isso daqui faz com que o nosso pincel tenha a cor azul. Tem diversas cores pré-definidas e criadas cores pelo padrão ARGB. Então tem uma flexibilidade muito grande de criação de cores aqui para nós. E daí, com base nisso, eu vou colocar aqui que esse retângulo utilizará aquele pincel que nós declaramos. Vou utilizar essa assinatura aqui do método como referência para vocês. Dizer que a coordenada x é 10, a coordenada y é 10, a largura do retângulo é 50 e a altura é 50. Então, na verdade, fazendo ali um quadrado. E apertando aqui o ponto e vírgula, para colocar sempre essa instrução do ponto e vírgula no final, nós temos aqui o nosso primeiro teste para desenho. Apertando aqui em iniciar, olha o que vai acontecer quando clicarmos no botão desenhar. Clicando aqui em desenhar, desenhou um retângulo. A referência para o Picture Box, para o desenho em si, é que aqui em cima é o ponto 0, 0. Coordenada x igual a 0 e y igual a 0. E à medida que nós vamos para a direita, os valores de x crescem, e à medida que vamos para baixo, os valores de y crescem. Então, é um pouco diferente, né, do que nós estamos acostumados com desenhos que fazemos em plano, que o 0, 0 está aqui embaixo. Então, a referência é aqui para o 0, 0. Isso não tem problema, que nós podemos fazer algumas mudanças de coordenadas para deixar aqui e trabalhar como que aqui fosse o 0, 0. Mas essa aqui é a ideia básica em termos de desenho. Além de desenhar retângulos, nós poderíamos desenhar também elipses. E quando nós colocamos aqui uma elipse, nós vamos ter que dizer também um pincel, que nós passaremos, e daí também tem a opção aqui de colocar valores inteiros. Vou colocar agora aqui como valores 80 e 80 para x e y, e daí colocaremos aqui a largura e a altura. Vou colocar uma largura de 30 e uma altura de 30. Isso aqui é como se nós criássemos uma caixa que começa no ponto x igual a 80 e y igual a 80, e essa caixa tenha 30 de largura e 30 de altura. E dentro dessa caixa, a elipse é desenhada. Se nós temos aqui a mesma altura e a mesma largura, o que nós teremos ali é o desenho de um círculo. Então, apertando agora aqui para a execução desse desenho, vamos lá com o desenhar. Temos aqui o desenho tanto do nosso quadrado como do nosso círculo, feito pelo desenho do retângulo e pelo desenho da elipse. E com isso nós podemos fazer uma série de desenhos desejados. E o que vai ficar aí como sequência para vocês é treinar a utilização desses códigos referentes à parte de desenho. Vocês ainda poderiam explorar o que acontece quando nós queremos desenhar simplesmente linhas. Também tem essa opção. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.